Um tênis simples, preto, barato e feito de lona conseguiu uma coisa que poucas marcas brasileiras alcançaram: estar nos pés de milhões de crianças ao mesmo tempo. No auge, ele vendia mais de 9 milhões de pares por ano, e parecia tão comum quanto caderno, lápis e bola de futebol. Mas o mais curioso é que esse mesmo produto, que parecia indestrutível, desapareceu das prateleiras quando o Brasil mudou. O que antes era símbolo de resistência, infância e futebol virou de repente um objeto preso ao passado. Como um calçado tão simples virou febre nacional? Por que escolas chegaram a proibir um tênis que todo mundo queria usar? E como uma marca tão popular perdeu espaço justamente depois de conquistar uma geração inteira? Antes de entender o desaparecimento do quichute, precisamos voltar ao Brasil de 1970, quando o futebol abriu caminho para um dos maiores fenômenos populares da nossa indústria. Naquele ano, o Brasil vivia uma euforia nacional por causa do futebol. No dia 21 de junho, a seleção brasileira conquistou sua terceira Copa do Mundo no México, com jogadores como Pelé, Jairzinho e Rivelino encantando o mundo. Esse clima de vitória criou uma oportunidade para empresas que queriam associar seus produtos ao futebol. Uma dessas empresas era a Alpargatas, fundada em 3 de abril de 1907, em São Paulo, pelo imigrante escocês Robert Fraser junto a um grupo inglês de investidores. No início, a companhia produzia alpargatas do modelo roda e lonas industriais, incluindo lonas para caminhões, comercializadas sob a marca Locomotiva. Em poucos anos, a Alpargatas já havia se tornado conhecida pela funcionalidade e durabilidade de seus produtos. Suas alpargatas se popularizaram nas lavouras e ainda na década de 1910, as ações da empresa passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Mas a trajetória da companhia também foi marcada por crises, como a Primeira Guerra Mundial, a escassez de matéria-prima, a gripe espanhola, o colapso do café e a crise de 1929. Mesmo enfrentando dificuldades, a empresa sobreviveu, retomou sua produção na década de 1930 e continuou expandindo. Lançou seu primeiro calçado de couro, forneceu mochilas, barracas e fardas durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e, após a Segunda Guerra Mundial, passou a investir em novos produtos, incluindo sua primeira calça jeans. Na década de 1950, a Alpargatas lançou 2 modelos que entrariam para a história dos calçados brasileiros: o Conga e o Bamba. Em 1962, surgiram as Havaianas, que mais tarde se tornariam um fenômeno no Brasil e no mundo. Depois, nos anos 70, a empresa também adquiriu marcas como Rainha e Topper. Foi nesse cenário, entre tradição industrial, expansão de marcas nacionais e paixão pelo futebol, que em julho de 1970 nasceu o quichute, um calçado esportivo que unia lona, borracha, cravos no solado e um nome diretamente ligado ao ato de chutar. Mas como um tênis tão simples conseguiu se transformar em febre nacional? O nome quichute carregava uma ideia direta. Era a junção da palavra inglesa kick, que significa chutar, com a palavra chute. O produto foi pensado para se conectar ao futebol, porque era exatamente isso que ele parecia ser: um meio-termo entre tênis e chuteira. Um calçado para estudar, brincar, correr e jogar bola. Seu design era simples, mas marcante. O quichute era feito de lona preta, tinha solado de borracha e pequenos cravos, lembrando uma chuteira. E havia um detalhe que virou quase uma assinatura visual da marca. O cadarço era tão comprido que muitas crianças davam voltas em torno do tornozelo ou passavam por baixo da sola antes de amarrar. O quichute caiu no gosto popular porque reunia 3 características fortes: era resistente, acessível e versátil. Servia para ir à escola, jogar futebol na rua, na quadra ou no campo. Na prática, ele virou parte do uniforme não oficial de milhões de estudantes brasileiros. A própria Alpargatas chegou a anunciar o calçado ao lado de materiais escolares em jornais da época, como se ele fosse tão essencial quanto caderno e lápis. O auge veio entre 1978 e 1985, quando as vendas ultrapassaram 9 milhões de pares por ano. Segundo o roteiro base, isso equivalia a quase 10% da população brasileira da época. Era um número impressionante, impulsionado por um mercado com forte presença de marcas nacionais e poucas opções importadas. Naquele período, o Brasil adotava políticas de incentivo à indústria nacional, dificultando importações e favorecendo produtos fabricados no país. Isso ajudou o quichute a se tornar mais acessível do que outras chuteiras e calçados esportivos da época. Ao lado de marcas como Conga, Bamba, Rainha e Montreal, ele se consolidou como um dos grandes ícones do mercado nacional.
Para manter a marca em evidência, a Alpargatas investiu pesado em publicidade. O Quixote apareceu em propagandas de televisão, rádio, revistas e outdoors. Também ganhou jingles e slogans como "Quixote é bom para tudo" e "Quixote é bom para chutar", reforçando sua imagem de calçado resistente e ligada ao esporte. A marca também patrocinou campeonatos de futebol de rua, eventos esportivos e festivais de música. Celebridades passaram a aparecer em comerciais do Quixote, incluindo Zico, que associava o calçado ao sonho de quem levava o futebol a sério desde pequeno. Galvão Bueno também emprestou sua voz a uma propaganda lembrada pela corrida de carrinho de rolimã com meninos usando o Quixote. Com o sucesso, a marca se expandiu para além do tênis. O nome Quixote passou a aparecer em bolas de futebol, mochilas, cadernos e até bonecos licenciados. Ele já não era apenas um produto, era uma marca associada a esporte, infância, resistência e identidade popular. A durabilidade do calçado era tão reconhecida que, nos anos 90, a Prefeitura de São Paulo instituiu o Quixote como parte do uniforme oficial dos garis da cidade. Era uma confirmação prática da fama que o tênis havia construído nas décadas anteriores. Ele aguentava o uso intenso do dia a dia. Mas o mesmo produto que parecia indestrutível começou a perder força justamente quando o mercado brasileiro mudou. Na década de 1990, a abertura econômica trouxe uma grande entrada de produtos importados. Marcas internacionais chegaram oferecendo design mais moderno, mais conforto e tecnologias que o Quixote não acompanhava. O comportamento dos consumidores também mudou. O público passou a valorizar inovação, moda e conforto. Enquanto isso, o Quixote permanecia praticamente o mesmo desde os anos 70. A Alpargatas acreditava que o sucesso do produto continuaria, mas a falta de renovação fez o calçado parecer ultrapassado diante das novas opções do mercado. Em 1996, a Alpargatas decidiu descontinuar oficialmente a produção do Quixote. A empresa passou a concentrar investimentos em marcas consideradas mais rentáveis e em crescimento, como Havaianas e Topper. Com isso, o tênis que havia marcado a infância de milhões de brasileiros desapareceu das prateleiras. Mesmo fora das lojas, o Quixote continuou vivo na memória popular. No começo dos anos 2000, ele ainda era lembrado com nostalgia. Em 2002, reapareceu de forma inusitada nas passarelas da São Paulo Fashion Week, usado pelo estilista Alexandre Ertkovich como peça conceitual de moda. O tênis que havia simbolizado a infância simples dos anos 70 agora era tratado como ícone cultural. Em 2005, a Vulcabras comprou os direitos da marca e tentou relançar o Quixote no mercado. A ideia era resgatar o espírito original do produto, mantendo seu design clássico e preço acessível. A aposta estava na nostalgia dos consumidores que tinham crescido usando o calçado. Mas o mercado já era outro. As novas gerações não tinham a mesma ligação emocional com o Quixote. E os concorrentes nacionais e importados estavam muitos passos à frente em inovação, qualidade e variedade. A tentativa de retorno não conseguiu devolver ao tênis o protagonismo que ele havia tido décadas antes. Ainda assim, o Quixote continuou aparecendo como referência cultural. Em 2009, chegou aos cinemas o filme O Menino do Quixote, baseado no livro de Márcio Américo. A história, ambientada nos anos 1970, acompanhava um garoto de 12 anos que sonhava em ser goleiro da seleção brasileira. Mais recentemente, em 2022, o Grupo Alexandria anunciou o projeto Sociedade das Marcas Imortais, voltado à revitalização de marcas brasileiras icônicas que estavam adormecidas. O Quixote estava entre elas. A proposta era um relançamento moderno, com foco no ambiente digital e vendas exclusivamente online, com previsão de retorno em 2023. No entanto, segundo o roteiro base, não há registros públicos de que esse novo Quixote tenha realmente retornado às prateleiras digitais ou físicas. Ao mesmo tempo, a marca continuava registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e a Alpargatas ainda possuía direitos sobre ela. Em 2024, a empresa fez novos pedidos de proteção da marca Quixote, ampliando categorias como equipamentos esportivos e artigos de vestuário. Esses movimentos alimentaram a possibilidade de que a história do Quixote ainda não tenha terminado. Mas existe uma diferença enorme entre ser lembrado com carinho e voltar a competir em um mercado dominado por marcas globais, tecnologia esportiva e consumidores muito diferentes daqueles dos anos 70 e 80. O desaparecimento do Quixote não aconteceu porque ele deixou de ser popular de uma hora para outra. Ele sumiu porque o mundo ao redor mudou. O Brasil abriu espaço para produtos importados. O consumidor passou a buscar mais conforto e inovação.
e a marca que antes parecia imbatível acabou presa ao próprio passado. O que antes era sua maior força, o design simples, barato e resistente, virou uma limitação diante de um mercado que passou a vender tecnologia, estilo e status. O Quixote continuava carregando memória, mas já não carregava o mesmo desejo de consumo das novas gerações. Mesmo assim, poucos calçados brasileiros conseguiram ocupar um espaço tão forte no imaginário popular. O Quixote foi tênis, chuteira, material escolar, símbolo de infância, ferramenta de trabalho e peça de nostalgia. Ele saiu das lojas, mas permaneceu na memória de quem viveu aquela época. Os registros de marca, as tentativas de relançamento e os novos pedidos de proteção feitos pela Alpargatas indicam que o nome Quixote ainda tem valor. A dúvida é se esse valor está apenas na lembrança, ou se pode ser transformado novamente em produto, mercado e desejo. No fim, a história do Quixote é também a história de muitas marcas brasileiras que dominaram uma geração, mas enfrentaram dificuldades para atravessar as mudanças do consumo. Ele foi grande porque entendeu perfeitamente o Brasil de seu tempo, mas perdeu espaço quando esse Brasil mudou. E agora fica a pergunta: se o Quixote voltasse hoje, ele seria apenas uma peça de nostalgia para quem viveu os anos 70 e 80? Ou conseguiria conquistar uma nova geração que nunca amarrou aqueles cadarços compridos em volta do tornozelo? Comenta aqui embaixo o que você acha. E aproveita para deixar também uma sugestão de empresa, empreendedor, marca ou caso de negócios que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no Eidon Explica e acompanhe os próximos episódios. Um forte abraço e até o próximo vídeo.